aí, moçada, chegamos à nossa quinta questão da prova da FUVEST 2020, questão que envolve a parte de sucessão ecológica, certo? Um assunto que nós sempre comentamos do quão importante e relevante ele é para qualquer exame seletivo, e a FUVEST demonstra aí a relevância desse assunto nessa questãozinha de número 5, que ela diz assim, ó, a curva do gráfico mostra a variação na altura média de plantas, isso durante uma sucessão primária. Galera, se é uma sucessão primária, trata-se de uma sucessão ecológica de um ambiente que nunca outra vez foi o quê? Habitado. Nós só vamos ter uma sucessão ecológica secundária em situações em que aquele ambiente está sendo o quê? Recolonizado. Não é o caso aqui, tá? Ele diz, em uma área na qual a vegetação nativa de floresta tropical úmida foi totalmente destruída pelo derrame de lava de vulcão. No início da sucessão, o solo era composto por rochas nuas, lavas consolidadas. Na parte superior do gráfico estão representadas 3 fases de sucessão. Aí ele diz a fase 1, a fase 2 e a fase de número 3, tá? Aí o comando da questão diz assim, no item A, cite um grupo de organismos pioneiros que possa ter predominado na fase 1 de uma sucessão. Gente, a fase 1 de toda e qualquer sucessão ecológica, você sabe que se trata de uma fase em que o ambiente acaba por não ofertar uma grande quantidade de recursos. Além do fato de um ambiente não ofertar uma grande quantidade de recursos, trata-se de um ambiente muito instável. As ofertas desses recursos, as condições de umidade, tudo se encontra dentro de uma grande instabilidade. Por isso, as populações pioneiras de uma sucessão num ambiente desse precisam ser aquelas que iriam exigir do ambiente um retorno muito menor. Daí porque você responderia no item A, na mais absoluta tranquilidade, quem seria o ideal aí? Líquens. Ah, professor, o que seriam os líquens? Uma associação ecológica, não é? Ó, os líquens, eles representam uma associação ecológica, entre algas e fungos, onde você tem nas algas o indivíduo produtor, aquele com capacidade autotrófica de obter componentes inorgânicos e a partir de tal produzir matéria orgânica, e os fungos, indivíduos naturalmente o quê? Heterotróficos. Essa associação, ela é do tipo o quê? Mutualística. Então nós temos aqui o mutualismo. Então, essa associação mutualística entre algas e fungos faz com que sejam os líquens, né, um grupo de seres, organismos ideais para serem os pioneiros numa sucessão ecológica, porque vai encontrar um ambiente com as condições ainda muito instáveis e eles praticamente mantêm através da associação uma certa autossuficiência, condição fundamental para o início de um processo de quê? De sucessão. Por isso que nesse item A você gabaritaria facilmente o quê? Líquens, tá? A pergunta do item A foi exatamente essa, né? Qual seria aí um organismo os pioneiros para esse processo? B. No gráfico da sua folha de respostas, desenhe uma curva que representa a tendência quanto à biomassa da comunidade vegetal em relação ao tempo decorrido durante esse processo de sucessão, iniciando, portanto, sua fase o quê? Climáxica, indicando, né, na verdade, sua fase climáxica. Então vamos para o quadro aqui, vamos. Ó, na tua folha resposta, você teria exatamente o quê? O gráfico. E ele pede para que nesse gráfico você mostre a quantidade de biomassa vegetal decorrido os anos num processo de sucessão ecológica. E aí ele pede para que tu indique exatamente qual seria a fase o quê, gente? Climáxica, né? Ou seja, aquela fase que se encontra o clímax. O que a gente pode afirmar? Em todo processo de sucessão ecológica, a biomassa de organismos, ela vai, ó, aumentando com o decorrer do tempo. Por quê? Porque a oferta de recursos do ambiente vai melhorando e chega uma hora, pessoal, que se estabiliza. Esse ponto aqui de estabilização, que não dá para a gente estabelecer com quanto tempo isso ocorrerá, mas é com o decorrer dos anos,
é exatamente a fase o quê? Climáxica. Então a gente poderia dizer que aqui, ó, fase climáxica. Aqui nós temos a fase climáxica dessa sucessão. Sabe por quê, pessoal? É o seguinte, ó, o ambiente, anota isso, ó, o ambiente oferta seus recursos de forma limitada. Gente, como existe, né, um limite de oferta de recursos, esse ambiente acaba estabelecendo o que é uma carga biótica máxima. Então, todo ambiente possui uma carga biótica máxima. Ô Lázaro, o que seria essa carga biótica máxima? A máxima quantidade, a máxima biodiversidade suportada por um dado tipo de ambiente ao longo do tempo. Onde é que essa carga biótica máxima ela é, vamos assim, alcançada? Na condição clímax. Porque na condição clímax, a biomassa dos organismos que compõem a população, né, de seres vegetais, elas estão obtendo, né, vamos dizer assim, utilizando todo o recurso ofertado pelo ambiente. Então, no gráfico, bastava você colocar que a biomassa vai aumentando com o decorrer do tempo, num quadro de sucessão, até na situação climáxica, essa biomassa alcançar o quê? O máximo. Daí ela tende a se estabilizar nessa condição. Então, aqui estaria, lá na tua folha de resposta, o gabarito do item B. Aqui foi o gabarito do item A, né, que fala dos líquens como sendo os organismos pioneiros, tá certo? Os pioneiros num caso de uma sucessão ecológica. Vamos para o item C? Vamos lá para o item C? Slidezinho na tela, o item C da questão de número 5 diz: a que se deve o aumento na altura média das plantas na fase 2? A fase 2 é uma fase da sucessão ecológica em que a oferta de nutrientes já é um pouco melhor. Então o que vai acontecer nessa fase 2? As plantas de porte maior passam a ocupar mais o espaço do que as plantas de menor porte. Então, a que se refere esse aumento da altura? Um aumento da disponibilidade de recursos e, consequentemente, as plantas de maior porte passam a substituir as de porte menor, tá? E ele diz assim, ó, e por que essa estabilização na fase 3? Porque a fase 3 é a fase climáxica, né? Não é a fase climáxica? Então é nela. Em quais fases da sucessão apresentada no gráfico a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por meio da fotossíntese se assemelha à quantidade de oxigênio utilizado na respiração? Na fase climáxica. Por quê? Porque é na climáxica que se alcança a biodiversidade máxima. É na climáxica que alcança a biomassa máxima. É na climáxica que aquilo que é produzido fotossinteticamente é consumido respiratoriamente. Então, como é que você gabaritaria o item C dessa questãozinha da FUVEST? Você diria que na fase 2, o porte, a altura média das plantas aumentam, porque as plantas de maior porte vão aos poucos, com o decorrer do tempo, substituindo as de porte menor. E na fase 3, a climáxica, você tem uma taxa, né, de estabilização, onde aquilo que é produzido é consumido pela planta. Entendeu isso aí? Gabaritada questão 5, massa demais, não sai daí, continua com a gente aqui nessa resolução, onde a gente acaba não só dando as respostas, mas debatendo temas importantes dessa prova de 2020, que foi da FUVEST. Vamos para a última questão, a questão de número 6.